Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você já percebeu que existem pessoas que parecem nascer apenas para ajudar os outros? Pessoas que nunca negam um favor, nunca recusam um pedido e sempre colocam as necessidades de todos acima das próprias. À primeira vista, isso parece uma grande virtude. Afinal, a Bíblia nos ensina a amar o próximo, a sermos generosos e misericordiosos. Mas existe uma pergunta que poucas pessoas fazem. Será que Deus espera que você diga sim para tudo? Será que suportar todo tipo de abuso é realmente uma demonstração de amor cristão? Ou será que existe um momento em que dizer não também é uma forma de honrar a Deus? A história de hoje pode transformar sua vida. Havia um homem conhecido por todos como alguém extremamente bondoso. Seu coração era generoso, seu sorriso transmitia paz. Sempre que alguém precisava de ajuda, ele era o primeiro a aparecer. Se um vizinho precisava carregar móveis, ele estava lá. Se um amigo enfrentava dificuldades financeiras, fazia o possível para emprestar dinheiro, mesmo quando isso comprometia seu próprio orçamento. Ele acreditava sinceramente que estava fazendo a vontade de Deus. Pensava que uma pessoa verdadeiramente boa jamais deveria decepcionar alguém. Por isso, uma palavra quase nunca saía de sua boca: não. Para ele, dizer não parecia um pecado. Sempre que precisava recusar, sentia um enorme peso na consciência. Imaginava que as pessoas ficariam magoadas ou o veriam como egoísta. Dizia sim mesmo quando estava cansado, mesmo quando não tinha tempo, mesmo quando aquilo lhe fazia mal. E quando finalmente precisava negar algo, sentia necessidade de se justificar. Pedia desculpas inúmeras vezes. Era como se sua decisão só tivesse valor depois da aprovação dos outros. Sem perceber, entregava às pessoas o poder sobre sua própria vida. Os meses passaram. Depois vieram os anos. Aquilo que parecia bondade começou lentamente a se transformar em um enorme peso. Enquanto todos elogiavam sua disposição em ajudar, ninguém percebia que por dentro ele estava completamente esgotado. Quase não tinha tempo para conversar com a própria família. Havia abandonado antigos sonhos e os projetos que Deus colocara em seu coração. Sempre existia alguém precisando dele. Sempre aparecia uma nova emergência e, curiosamente, ninguém perguntava se ele também precisava de ajuda. No trabalho havia um colega que sempre chegava com um sorriso. Você poderia fazer meus relatórios hoje? Estou muito ocupado. Ele aceitava. Passava horas resolvendo tarefas que nem eram suas. No dia seguinte, nenhum obrigado, nenhuma palavra de gratidão. Na vizinhança, um morador costumava bater à sua porta. Você pode cuidar do meu cachorro? É só por algumas horas. Essas poucas horas quase sempre se transformavam em um dia inteiro. O vizinho voltava e simplesmente dizia: até a próxima. Havia também um velho amigo. Sempre aparecia quando precisava de dinheiro. Prometia devolver na semana seguinte, mas o dinheiro nunca retornava. No fundo, sabia que estava sendo usado, mas tinha medo de perder aquela amizade. Muitas pessoas não valorizavam sua bondade. Valorizavam apenas a facilidade que tinham para conseguir aquilo que desejavam. Ele deixou de ser visto como uma pessoa, passou a ser visto como uma solução, sempre disponível, sempre acessível. Certa noite, chegou em casa completamente abatido. Sentou-se sozinho, olhou para as próprias mãos e fez uma oração silenciosa. Senhor, onde foi que eu errei? Eu sempre tentei fazer o bem. Então por que estou tão cansado? Por que sinto esse vazio? Naquele momento, nenhuma voz respondeu, mas Deus começou a preparar algo que mudaria sua vida para sempre. Na mesma rua, existia um idoso muito conhecido por sua sabedoria. Não era rico nem famoso, mas todos que conversavam com ele saíam diferentes. Ele tinha o raro dom de enxergar além das palavras. Conseguia enxergar as feridas escondidas dentro da alma das pessoas.
Na manhã seguinte, aquele homem decidiu visitá-lo. Caminhou lentamente pela rua, carregado pelo peso de anos, dizendo sim quando a alma gritava não. Ao chegar diante da pequena casa, respirou fundo, ergueu a mão e bateu a porta. A porta se abriu lentamente. Do outro lado estava um senhor de cabelos brancos, olhar sereno e um sorriso que transmitia paz. Antes mesmo que o visitante dissesse qualquer palavra, o velho pareceu perceber o peso que ele carregava. Entre, meu filho. Você parece cansado, mas não é apenas o seu corpo que está cansado. Aquelas palavras tocaram seu coração. Ele entrou em silêncio. A casa era simples, com uma pequena mesa de madeira e cadeiras antigas. Havia uma Bíblia já bastante usada e uma chaleira que soltava um aroma agradável de chá recém-preparado. O idoso serviu 2 xícaras e sentou-se à sua frente. Esperou alguns instantes. Sabia que algumas dores precisam de silêncio. Depois de alguns minutos, perguntou calmamente: o que aconteceu? A pergunta rompeu uma barragem represada por anos. O homem respirou fundo. Seus olhos se encheram de lágrimas e começou a falar. Contou que sempre viveu tentando agradar a todos. Explicou que fazia tudo o que podia para ajudar, mas estava esgotado. Eu não sei dizer não. Sempre que alguém me pede algo, eu aceito. Quando tento recusar, sinto culpa. Eu perdi minha paz. Sinto que estou vivendo para resolver os problemas dos outros, enquanto a minha própria vida fica parada. O velho apenas ouviu. Então, o idoso abriu lentamente a Bíblia, passou algumas páginas e olhou para ele. Você conhece o maior mandamento depois de amar a Deus? Sim, amar o próximo como a si mesmo. O velho sorriu. E por que você resolveu viver apenas metade desse mandamento? Você aprendeu a amar o próximo, mas esqueceu da outra parte. Jesus nunca disse para amar o próximo acima de si mesmo. Quem não aprende a cuidar da própria alma, acaba oferecendo aos outros apenas o cansaço de um coração vazio. Existe uma diferença entre servir por amor e ser explorado. Servir é uma escolha. Ser explorado destrói a pessoa que Deus criou. O idoso pegou papel e desenhou um poço com vários baldes ao redor. Imagine que este poço representa sua alma. O que acontece quando todos retiram água do poço, mas ninguém permite que ele seja abastecido novamente? Uma hora ele seca. Você passou anos distribuindo forças, tempo e energia, mas esqueceu de abastecer o próprio coração. Hoje você está cansado porque nunca parou. Diga-me, quando foi a última vez que você recusou um pedido apenas porque precisava descansar? Você acredita que Deus ficará decepcionado se escolher descansar? Mas foi o próprio Deus quem criou o descanso. O amor verdadeiro não desaparece por causa de um limite saudável. Quem vive buscando aprovação nunca experimenta a verdadeira liberdade. O homem percebeu que o problema era o medo de desagradar. O velho tomou um gole de chá, pronto para lhe ensinar algo transformador. O idoso colocou a xícara sobre a mesa e permaneceu alguns instantes em silêncio. Parecia escolher cuidadosamente cada palavra. Ele sabia que existiam conselhos que podiam mudar uma vida inteira. Olhou novamente para o homem e perguntou: você sabe por que tantas pessoas têm dificuldade de dizer não? O homem pensou por alguns segundos e respondeu: talvez porque não queiram magoar ninguém. O velho balançou a cabeça afirmativamente. Esse é um dos motivos, mas existe outro ainda mais profundo. Muitas pessoas confundem bondade com obrigação. Acham que para serem amadas precisam estar sempre disponíveis. Imaginam que seu valor depende do quanto conseguem resolver os problemas dos outros. Sem perceber, passam a viver como prisioneiras da aprovação alheia. O homem abaixou a cabeça. Cada frase parecia descrever exatamente sua própria vida. O idoso continuou: meu filho, quem precisa explicar cada decisão que toma, acaba entregando aos outros o direito de julgar o que pertence apenas a Deus.
Você não precisa transformar cada não em um discurso. Não precisa convencer ninguém de que seus motivos são legítimos. Você não precisa pedir perdão por respeitar os limites que Deus colocou em sua vida. O homem permaneceu em silêncio. Quando alguém lhe pede um favor, qual é a primeira coisa que você pensa? Ele respondeu sem hesitar: penso que devo ajudar. O velho sorriu. Está vendo? Você nunca pergunta primeiro se pode, nunca pergunta se deve, nunca pergunta se aquilo prejudicará sua família, sua saúde, seu descanso ou seus compromissos. Sua preocupação sempre é satisfazer quem pediu. Mas existe uma pergunta muito mais sábia. O homem levantou os olhos. Qual? Esta. O que Deus espera de mim nesta situação? Nem todo pedido precisa ser atendido. Nem toda oportunidade vem de Deus. Nem toda necessidade é sua responsabilidade. Há pessoas que aprenderam a viver transferindo seus problemas para quem nunca consegue dizer não, carregando um peso que nunca lhe pertenceu. O idoso abriu a Bíblia e disse: observe a vida de Jesus. Todos os dias, multidões o procuravam. Havia enfermos, cegos, paralíticos. Mesmo assim, Jesus nunca viveu escravo das expectativas humanas. Em vários momentos, retirava-se para lugares desertos apenas para orar ao Pai. Se até o Filho de Deus separava tempo para descansar, por que você acredita que precisa estar disponível 24 horas por dia? Jesus ajudava por amor, nunca por culpa. Quem ajuda movido pela culpa termina vazio. Quem ajuda movido pelo amor encontra forças. Então o idoso levantou-se e pegou um espelho antigo. Colocou-o diante do visitante. Olhe para você. Viu um rosto cansado. O velho perguntou: você trataria outra pessoa da maneira como trata a si mesmo? Ele respondeu: não. Então, por que acredita que Deus deseja que seu filho viva assim? Cuidar da própria vida também é agradecer pelo presente de Deus. Haverá pessoas decepcionadas quando você estabelecer limites, não porque você mudou, mas porque perderão as vantagens que tinham sobre você. Existe uma frase simples que pode devolver sua paz. Não precisa de longas explicações. Basta dizer com respeito: não posso. Dizer não significa proteger a missão que Deus confiou à sua própria vida. E aquela verdade marcaria o início de uma transformação. Naquela conversa simples, o homem percebeu que havia chegado a um ponto sem volta. Ele podia continuar vivendo exatamente como sempre viveu. Ou poderia finalmente aprender a estabelecer limites sem perder a bondade que Deus havia colocado em seu coração. O idoso percebeu que ele ainda tinha dúvidas. Era possível enxergar isso em seu olhar. Então perguntou: diga-me uma coisa. O que você sente quando imagina responder não para alguém? O homem respirou fundo antes de responder. Medo. Medo de quê? Medo de decepcionar as pessoas, medo de que pensem que me tornei egoísta, medo de perder amizades, medo de ser mal interpretado. O velho sorriu com serenidade. O medo sempre faz parecer que perderemos algo importante, mas muitas vezes ele apenas nos impede de conquistar aquilo que Deus preparou para nós. Depois continuou: você sabe qual é o maior problema de viver tentando agradar todo mundo? O homem balançou a cabeça negativamente. É que isso é impossível. Sempre existirá alguém insatisfeito. Sempre haverá alguém querendo mais do que você pode oferecer. Sempre aparecerá alguém acreditando que tem direito ao seu tempo, à sua atenção, ao seu dinheiro ou à sua energia. Se você fizer 10 favores, esperarão o 11º. Se fizer 50, esperarão o 52º. Porque quem se acostuma a receber sem limites, raramente percebe o quanto está exigindo. O homem lembrou-se imediatamente de quantas vezes ouviu frases como: é rapidinho,
Você é o único que pode me ajudar. Você sempre fez isso, é só dessa vez. Mas aquela última vez quase nunca era realmente a última. O idoso prosseguiu. Existe uma diferença muito grande entre ser uma pessoa disponível e ser uma pessoa constantemente disponível. A primeira escolhe quando ajudar. A segunda acredita que nunca pode recusar. Essa diferença muda completamente uma vida. Toda vez que você disser sim para algo que Deus não pediu, provavelmente estará dizendo não para algo que Deus esperava de você. O homem ficou imóvel. Aquela frase parecia ecoar dentro de sua alma. O velho percebeu seu silêncio. Não viva preso ao passado. O passado serve para ensinar, nunca para aprisionar. Deus não o trouxe até aqui para condená-lo. Trouxe para libertá-lo. Então pegou um pequeno galho seco que estava sobre a mesa, quebrou-o facilmente com as mãos. Depois pegou 3 galhos juntos, também conseguiu quebrá-los. Em seguida, reuniu um feixe muito maior. Tentou dobrá-lo, fez força, mas não conseguiu. Olhou para o homem e explicou: assim acontece com o coração, uma responsabilidade. Você suporta, 2 também consegue. Algumas outras ainda continua caminhando, mas chega um momento em que o peso se torna tão grande que a alma simplesmente não consegue mais suportar. É nesse momento que surgem o desânimo, a ansiedade, a irritação, a tristeza constante, a sensação de que a vida perdeu a alegria. Não porque Deus abandonou você, mas porque você tentou carregar fardos que nunca foram colocados sobre seus ombros. O homem sentiu um nó na garganta. O velho então voltou a abrir a Bíblia. Desta vez, leu lentamente: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Depois fechou o livro sagrado. Percebe? Jesus nunca prometeu aumentar sua carga. Ele prometeu aliviar seu peso. As palavras penetraram profundamente em seu coração. Ele começou a entender que durante muitos anos confundiu cruz com excesso de peso. Naquele momento, o idoso fez a pergunta mais importante de toda a conversa: você está disposto a mudar? O homem permaneceu alguns segundos olhando para o chão. Então respondeu com firmeza: sim, estou disposto. O velho sorriu. Então sua transformação começa hoje. Hoje. Quando sair desta casa, a primeira pessoa que lhe fizer um pedido terá uma versão diferente de você. Não mais uma pessoa grosseira, nem indiferente, mas alguém que aprendeu a responder com verdade. Porque a verdade dita com amor nunca ofende, ela apenas estabelece limites. O homem levantou-se, sentia-se mais leve do que quando entrou naquela casa. Enquanto caminhava em direção à porta, ouviu o idoso dizer suas últimas palavras antes da despedida. Lembre-se de uma coisa: as pessoas que realmente amam você continuarão ao seu lado mesmo quando ouvirem um não. As que forem embora talvez nunca tenham amado você. Apenas amavam os benefícios que recebiam. O homem abriu a porta. A luz da manhã iluminava a rua. Respirou profundamente. Era a mesma cidade, as mesmas pessoas, os mesmos desafios. Mas havia algo completamente diferente: seu coração. Ao fechar o pequeno portão da casa do idoso, ele caminhou devagar pela rua. Tudo ao seu redor parecia igual. As árvores balançavam com o vento, as crianças brincavam na calçada. Mas dentro dele, alguma coisa havia mudado. Pela primeira vez em muitos anos, ele compreendia que Deus não o chamava para viver escravo das expectativas das pessoas. Enquanto caminhava, lembrava-se de cada palavra que havia ouvido. Quem ama você de verdade continuará ao seu lado, mesmo quando ouvir um não. Na manhã seguinte, assim que chegou ao trabalho, o mesmo colega aproximou-se sorrindo. Era o mesmo sorriso de sempre, o mesmo jeito simpático. Preciso que faça meus relatórios outra vez.
Estou cheio de compromissos e sei que posso contar com você. Dessa vez, ele respirou profundamente. Lembrou-se da conversa com o idoso, então respondeu com tranquilidade: hoje não será possível. Tenho minhas próprias responsabilidades para concluir. O colega ficou surpreso. Por alguns segundos, apenas o encarou. Ele respondeu com a mesma serenidade: eu sei, mas hoje preciso cuidar das minhas tarefas. Espero que você compreenda. Pensou que o colega ficaria furioso, mas nada disso aconteceu. O colega apenas procurou outra maneira de resolver o próprio problema. Naquele instante, ele descobriu algo importante. Muitas vezes, o medo existe apenas dentro da nossa imaginação. Poucos dias depois, o vizinho bateu à sua porta. Você pode cuidar do meu cachorro neste fim de semana? Ele sorriu educadamente. Desta vez não poderei. Já tenho outros compromissos. O vizinho fez uma expressão de descontentamento e foi embora. A velha culpa tentou voltar, mas logo lembrou do idoso. Você não é responsável pela reação das pessoas. Você é responsável pela sinceridade do seu coração. Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, ele jantou tranquilamente com sua família. Conversou, sorriu, ouviu histórias. Algumas semanas depois, encontrou o amigo que costumava pedir dinheiro emprestado. Jurou que seria a última vez. O homem respondeu: vou orar por você, mas não posso emprestar dinheiro desta vez. O amigo ficou irritado e foi embora sem se despedir. As pessoas que realmente amam você permanecerão. As que se afastarem talvez nunca tenham amado você, mas apenas aquilo que recebiam. Com o passar dos meses, mudanças começaram a acontecer. Algumas pessoas se afastaram e muitas passaram finalmente a respeitar seus limites. Foi então que ele voltou a visitar o velho sábio. Encontrou-o sentado na varanda, lendo a Bíblia. O homem respondeu emocionado: mudou tudo. Achei que perderia as pessoas, mas na verdade encontrei a mim mesmo. O amor nunca deve destruir aquele que ama, porque Deus jamais pede que um filho apague a própria luz para iluminar o caminho de outros. Jesus nos ensinou em Mateus 22:39: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Observe que Jesus estabeleceu um equilíbrio perfeito. O apóstolo Paulo nos lembra em Gálatas 1:10: se eu ainda estivesse procurando agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Talvez hoje o Senhor esteja dizendo: meu filho, você não precisa provar seu valor para ninguém. Sua identidade não está na aprovação das pessoas. É nessa liberdade que aprendemos a amar com sabedoria. E foi exatamente essa liberdade que transformou completamente a vida daquele homem. Talvez, enquanto você ouvia esta história, tenha se lembrado de alguém. Ou talvez tenha percebido que essa pessoa é você. Talvez você seja aquele homem ou aquela mulher que vive dizendo sim, mesmo quando o coração está gritando por descanso. Talvez você carregue responsabilidades que nunca foram suas. Talvez você tenha medo de decepcionar as pessoas. Talvez você peça desculpas até mesmo quando não fez nada de errado. Talvez você tenha passado anos tentando conquistar o carinho, a aprovação e o reconhecimento daqueles que nunca perceberam o quanto você se sacrificava. Se isso acontece com você, quero que guarde esta verdade em seu coração. Deus nunca pediu que você destruísse a própria vida para provar amor. O Senhor nos chama para servir, mas nunca para viver escravizados. Existe uma grande diferença entre carregar a cruz que Cristo nos entregou e carregar fardos que pertencem a outras pessoas. Jesus nunca rejeitou quem precisava de ajuda, mas também nunca permitiu que as expectativas das pessoas desviassem sua missão. Em diversos momentos, ele se retirava para orar, silenciava, descansava, conversava com o Pai. E só depois voltava para continuar sua caminhada. Se o próprio Filho de Deus separava tempo para renovar suas forças, por que nós imaginamos que precisamos estar disponíveis o tempo inteiro?
Muitas pessoas boas vivem cansadas. Não porque Deus lhes deu uma missão pesada, mas porque assumiram responsabilidades que nunca receberam do Senhor. Hoje, talvez, Deus esteja convidando você a fazer algo muito simples: olhar para dentro de si, reconhecer seus limites, cuidar da sua família, valorizar sua saúde, fortalecer sua comunhão com Ele e compreender que dizer não, quando for necessário, não diminui seu amor pelas pessoas. Pelo contrário, quando aprendemos a estabelecer limites saudáveis, continuamos ajudando, mas ajudamos com alegria, sem ressentimento, sem culpa, sem perder nossa paz. Lembre-se do ensinamento de Eclesiastes 3:1. Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Há tempo para servir, há tempo para descansar, há tempo para falar. E também há tempo para dizer com respeito: hoje eu não posso. Isso não é egoísmo, é sabedoria. Também nos recordamos de Provérbios 4:23. Acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Guardar o coração significa proteger aquilo que Deus confiou a você: sua fé, sua paz, sua família, seu propósito. Quem cuida do próprio coração consegue amar melhor, serve melhor, perdoa melhor e permanece firme na caminhada com Cristo. Agora, eu convido você a fechar os seus olhos onde quer que esteja. Se puder, coloque uma das mãos sobre o coração. Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença com humildade e confiança. Obrigado, porque o Senhor conhece cada lágrima escondida, cada preocupação silenciosa e cada peso que carregamos dentro da alma. Tu sabes quantas vezes tentamos ser fortes, quando na verdade estávamos cansados. Quantas vezes sorrimos por fora, enquanto chorávamos por dentro. Quantas vezes dissemos sim apenas por medo de perder pessoas, de sermos rejeitados ou mal compreendidos. Hoje, nós entregamos tudo em Tuas mãos. Ensina-nos a amar sem perder a sabedoria. Ensina-nos a servir sem abandonar o propósito que o Senhor preparou para nós. Dá-nos discernimento para reconhecer o que vem de Ti e coragem para recusar o que rouba nossa paz. Liberta-nos da necessidade de aprovação. Que nossa identidade esteja firmada no Teu amor e não na opinião das pessoas. Fortalece quem está emocionalmente cansado e consola quem se sente usado. Cura os corações feridos pela ingratidão e pelas decepções. Que o Teu Espírito Santo renove nossas forças e a Tua paz invada cada lar. Que a Tua luz ilumine nossos caminhos e que possamos viver de maneira equilibrada, servindo ao próximo com amor sem nos afastar da Tua vontade. Nós confiamos em Ti. Entregamos nossas vidas em Tuas mãos e agradecemos porque sabemos que o Senhor nunca abandona quem caminha contigo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Se esta mensagem falou ao seu coração, escreva nos comentários: hoje eu escolho viver a vontade de Deus sem perder a minha paz. Inscreva-se no canal Recomeçando com Fé. Ative as notificações e compartilhe este vídeo com alguém que precisa cuidar da própria vida. Que Deus abençoe você, sua casa e sua família. Que a paz de Cristo permaneça no seu coração hoje e sempre. Amém. Quando ninguém cria
o céu confirmou. José foi vendido, jogado na dor, traído por sangue, esquecido no poço. Mas o mesmo Deus que permite o deserto é o Deus que levanta no tempo correto. Davi era pequeno, ninguém viu valor, enquanto o gigante espalhava o terror. Pedra na mão, fé no coração, impossível cai quando Deus dá direção.